O Deus que frustra as nossas expectativas. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre frustração. E a palavra que eu quero compartilhar nesse devocional está em Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Essas duas pessoas, esses dois discípulos estão voltando de Jerusalém rumo à sua casa, no caminho de 11 quilômetros, quando de repente, sem que ele se deixe ser percebido, Jesus chega do lado deles e pergunta o que havia motivado essa tristeza. Então a resposta deles é emblemática: você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram. Mataram o nosso mestre. Lá no verso 21, eles vão nos dar uma pista do qual era a real motivação da sua tristeza. Eles dizem: nós achávamos que era ele que iria redimir a Israel. Isso muito provavelmente tem relação com o Jesus que eles haviam imaginado para eles. Eles esperavam que Jesus fosse aquele líder, o Messias que expulsaria Roma de uma vez por todas das cercanias de Jerusalém, acabando de uma vez com a tirania romana que pesava a mão sobre os judeus. Mas o que eles encontraram foi um Jesus que na sexta-feira havia sido crucificado, mas que havia prometido que iria ressuscitar. E estava ali com eles. Só que eles não conseguiram notar e não conseguiram perceber aquilo que estava diante dos seus olhos. Então, Jesus ele ensina esses discípulos e quer nos ensinar também que nós precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações. A pergunta não é se nós seremos frustrados ou não um dia na nossa vida, porque isso inevitavelmente vai acontecer. A pergunta é como nós reagimos à frustração, como nós respondemos às frustrações da nossa vida. Será que você um dia já imaginou um Jesus, já idealizou um Jesus particular, um Jesus só seu, e que um dia esse Jesus te frustrou? O fato é, meus irmãos, que Deus, ele frustra as nossas expectativas. Como diria o autor, Deus às vezes deixa o nosso sorvete, a casquinha de sorvete, cair no chão. Às vezes ele vai inevitavelmente frustrar as nossas expectativas. E nós precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações. Essa é a real, é, é, o que essa passagem quer nos ensinar. Nós precisamos aprender a lidar com as frustrações da vida. Precisamos aprender a lidar com o não de Deus. Quando aquele Jesus que nós idealizamos, ele, na verdade, não é o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Messias que eles esperavam. Porque o inimigo que Jesus venceu era um inimigo muito mais poderoso do que Roma. É um inimigo que nós jamais poderemos vencer, que é o pecado. Esse é o Jesus. Esse sim era o Messias, enviado de Deus, ungido, aquele que tiraria e que tirou o pecado do mundo. Então, meus irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra, que venhamos aprender a lidar com as nossas frustrações, para que a gente possa buscar a Deus verdadeiramente.